Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Vídeozão de domingo, é o primeiro vídeo na verdade vocês estão vendo vídeos aí que eu comecei a gravar já esse ano, mas que são referentes a relatórios do mês passado, de novembro, né, que saíram em dezembro. Esse de verdade é o primeiro vídeo aí que eu quero já com conteúdos novos para 2025, e aproveitando que estamos com conteúdos novos, na verdade não novos, né, já são vídeos novos, mas provavelmente esse ano teremos bastante coisa aqui no canal. E a primeira novidade é a nova abertura, que é essa daqui. E aí, gostaram da abertura? Quero que vocês deixem os comentários aqui se vocês gostaram desta nova abertura, e que será a nova abertura agora do canal, que na verdade ela não vai ser mais no começo, vai ser eu faço uma introdução, entra a abertura e começa o vídeo, como outros canais grandes aí que tem esse tipo de mecanismo de abertura. Ficou bem bacana, espero que vocês tenham gostado. Bom, pessoal, é o seguinte, como vocês viram na thumb desse vídeo, no título, quero falar um pouco sobre o que nós podemos esperar para esse ano de 2025 nos fundos imobiliários. Mas antes, acho que vocês viram a retrospectiva do canal, agora eu quero fazer um pouco da retrospectiva dos fundos imobiliários, né, do mercado. Vai ser uma parte rápida, mas eu preciso até para justificar o que eu espero para esse ano de 2025. E para começar, pessoal, eu queria trazer uma situação para vocês aqui, que é o nosso querido Boletim Focus. Pessoal, para quem não sabe, o Boletim Focus é o índice, é um relatório que o Banco Central publica uma vez por semana, onde ele coloca as perspectivas tanto do IPCA, do PIB, do câmbio, da taxa Selic, como era 4 semanas antes, há uma semana, e como está hoje. Esse aqui, pessoal, é o último Boletim Focus de 2023, ou seja, ele colocava as perspectivas do mercado, das pesquisas que o Banco Central faz, né, com os agentes de mercado, sobre esses indicadores aqui para o ano de 2024. E olha só que interessante. Inflação ficaria em 2024 em 3,90. O PIB cresceria 1,52, o câmbio a R$5 e a taxa Selic em R$9, ou seja, fecharia 2024 a R$9, a 9% de taxa Selic. Mas obviamente, como vocês sabem, isso não aconteceu. Nós tivemos uma piora no cenário, e aqui eu trago para vocês o Boletim Focus, o último agora de 2024, aonde o IPCA fechou a 4,90, ou seja, a 1% a mais do que foi, ou do que estava previsto para esse ano lá no final de 2023. O PIB 3,5% de crescimento versus 1,52%. O câmbio 6,05, né? A gente chegou até dias até 6, quase 6,20. E obviamente, pessoal, a taxa Selic eles não tinham colocado a 12,25, ou seja, uma deterioração, né, como a gente fala, do cenário, né, do que se esperava e do que era, como de fato aconteceu. E aí, pessoal, aqui eu trago um ponto, primeiro, antes de eu falar sobre o PIB, porque algumas pessoas podem questionar, falar, pô, Eric, mas o PIB aumentou, eu já vou falar sobre isso. Pessoal, aqui é importante, até para vocês, inclusive nas lives que eu fiz com alguns gestores, falei com o pessoal da Rio Bravo, o próprio pessoal da FHI, da F, o pessoal da Telos, das lives que eu fiz esse ano, a gente debateu bastante sobre isso, sobre o que os gestores esperavam e como eles tiveram que se adaptar durante o ano, principalmente para um fundo de crédito, porque uma coisa, com fundo de tijolo você compra e lê, agora fundo de crédito, existe uma mudança na percepção de risco dos devedores. Uma coisa é você estar com uma Selic, uma taxa de juros prevista para fechar em 9%, ou seja, aumentar muito pouco, na verdade reduzir, né, porque ela estava caindo a taxa Selic, para um aumento para 12,25. Então você tem um perfil em tese você tinha no início uma estratégia para uma redução de risco, e aí depois no meio do caminho uma mudança para uma mudança total, é praticamente um giro de 180 graus, para uma perspectiva de redução de risco para uma perspectiva de aumento de risco. Isso muda tudo. E aqui, pessoal, voltando a falar agora só sobre o PIB, eu não quero entrar muito na questão política, mas assim, obviamente, pessoal, esse PIB, para quem entende do mercado, ele é
artificial. Por quê? Você está falando de um crescimento de PIB que é um crescimento que, na verdade, ele está antecipando o crescimento lá da frente, porque é basicamente por causa do gasto público. O governo injetando dinheiro na economia faz com que, obviamente, o PIB vai aumentar. Só que outra coisa, o governo não tem capacidade para fazer isso toda hora. Então, quando o PIB ele é basicamente vindo da geração de valor, ou seja, do setor privado, ele é sustentável. Nesse caso, não é. Então, a gente sabe que esse PIB, por mais que ele seja maior do que o previsto, mas os próprios indicadores os outros indicadores que comporiam a avaliação, eles mostram uma deterioração, ou seja, é um PIB artificial, um crescimento de PIB artificial demonstrado tanto pelo aumento da inflação em 1% do que era previsto, e a Selic nem se fala, saindo de 9 para 12,25. Bom, e aqui, pessoal, o que a gente tem, eu trago para vocês agora quais são as perspectivas para 2025. E aí eu pergunto para vocês, será que é o que vai acontecer? E a gente pode ver aqui, pessoal, que hoje a inflação ela está em 4,96, ou seja, aumento aí de 0,06% em relação ao que é hoje. O PIB caindo 2%, que eu acredito que eu não sei valores, mas eu acredito que esse seja a tendência do PIB, é de fato cair mesmo, porque como eu falei para vocês, a tendência, o PIB é um PIB artificial, esses 3%. O câmbio baixando de 6%, de R$6, e a taxa Selic, pessoal, chegando a 14,75. E aí a gente não sabe se essa previsão ela é para o final do ano, ou porque o que a gente vê de meio de consenso no mercado aí é que o pico da inflação chegue a 15% e depois comece a ceder. A gente não sabe quando e se de fato isso vai acontecer. Mas uma coisa assim, pelo menos o que eu Eric, acredito é que o que mais pode estar se aproximando aqui, de fato isso pode acontecer mesmo, mas assim, as tendências, isso eu acredito, diferentemente do que era 2023, onde a tendência foi completamente ao contrário, enquanto a gente esperava uma queda, houve uma elevação, nesse caso eu ainda continuo achando que haverá uma queda do PIB, talvez o câmbio se estabilize nessa faixa dos R$6, a não ser que aí dê uma debandada muito grande, e a taxa Selic de fato, ela fique nos 14,75, podendo chegar até 15%. E aí, pessoal, quem é mais antigo vai lembrar dessa época aqui, né? Se a gente for pegar aqui, eu peguei as taxas do Selic lá de 2016, a Dilma caiu aqui, ó, ela caiu entre julho e agosto de 2016. Olha a taxa como tava. 14,25. Lembra? Não sei se vocês, quem é mais antigo aqui vai lembrar que antes disso teve uma forçação de barra com o Levy, né, com o Joaquim Levy, que foi o ministro da economia da Dilma, forçar a queda da taxa Selic na canetada, e aí depois a taxa Selic teve que subir, e aí culminou com o impeachment, né, com a Dilma sendo empichada nesse momento, entrando o Temer, e a gente já sabe o que aconteceu, né, houve um acerto aí das contas. Obviamente, pessoal, eu não estou aqui entrando no viés político, mas eu estou falando dos fatos, porque obviamente analisar o passado fica mais fácil, embora no Brasil até o passado é incerto. Mas aí, pessoal, a questão é a seguinte, essa análise, ela traz uma percepção de risco do país. E qual é a análise métrica de risco do país? É a taxa de juros longa, ou seja, é a taxa de como o país vai estar lá na frente. Porque tudo que o Brasil faz agora, todas as políticas que ele faz agora, obviamente que a taxa Selic, ela serve para ajudar a reduzir a inflação num curto prazo, mas pensando no macro e pensando mais para o longo prazo. E aí, pessoal, é o seguinte, quando você vai investir, um investidor internacional, ou investidor grande, qualquer investidor vai pensar em investir no Brasil, ele pensa, bom, como é que o país vai estar daqui a um tempo, daqui a uns 10 anos? E qual é a métrica de precificação disso? Os juros lá da frente. Qual é a perspectiva de como vão estar os juros lá na frente? E a gente viu, pessoal, que houve uma deterioração nesse ponto gigantesca. A gente vê aqui algumas previsões, né? Eu peguei aqui lá do invest.com a curva de juros para 10 anos, né? Daqui o Brasil há 10 anos. Se a gente for pegar há um ano atrás, estaria a 11%.
Se a gente for pegar um mês atrás, 13,79 e o atual a 15,04. Ou seja, nós tivemos uma pequena redução aqui na taxa de juros, né, recentemente, mas obviamente, pessoal, a gente ainda está com uma percepção de risco muito grande, né? E obviamente, pessoal, como a gente já sabe e vocês já estão carecas de saber, o que precifica os ativos de risco são juros futuros, principalmente os fundos imobiliários. Obviamente a bolsa também, e eu já vou falar a bolsa no caso de as ações, né? Mas eu já vou falar isso aqui daqui um pouco mais para frente. Mas obviamente, pessoal, a gente compara. Você tem um ativo de risco, você tem um ativo de renda, que são os fundos imobiliários, que outro ativo similar que eu possa comparar para saber o quanto que eu vou poder pagar nesse aqui, que é um ativo de risco, que é renda variável, que são os fundos imobiliários. Eu pego o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA longo, 2035, 2045, e eu vou usar o 2035 aqui para facilitar nas contas. Então, você pega, se o título IPCA está pagando IPCA mais 6, eu vou cobrar do fundo imobiliário IPCA mais 8. Vou pegar esses 2% aí de prêmio de risco para valer a pena eu investir num ativo que tem mais risco, que são os fundos imobiliários. Mas voltando aqui, e com essa deterioração que a gente vê nesse cenário aqui, fez com que isso aqui acontecesse. A gente saísse lá começasse o ano com esse aqui é o gráfico de rentabilidade do IFIX, chegando a cair praticamente 14%, 15%, quase 15%. É bastante coisa, né? Ele chegou a cair a 13% aqui. E se a gente for ver, pessoal, a gente teve uma queda leve, e aí, de repente, teve essa queda grande. Se a gente for pegar aqui, a gente está falando, ele saiu basicamente aqui de -4 para -14, ou seja, essa queda aqui que a gente teve foi basicamente de 10%. Não sei porque que apareceu essa taxa, essa seta aqui, mas é de basicamente 10% só nesse pedaço aqui lá no final. E por que foi isso? Exatamente pelo que aconteceu, né? Que o Ibovespa, né? Todos os ativos de risco, eles despencaram por causa do pacote fiscal e da isenção de IR, ou seja, você tem você quer reduzir o imposto, no caso, isentar o imposto de renda, porém, você vai, em vez de você cortar gasto, que seria o mais normal, elevar imposto da outra ponta. Então acaba que, obviamente, você não corta, você não ataca a raiz. Obviamente, pessoal, que aqui eu não quero entrar no mérito, e óbvio que eu quero que tem isenção de imposto de renda, eu quero que tenha isenção de imposto de renda para todo mundo. Para mim, não tinha que pagar imposto. Mas a questão é a seguinte, como foi feito, é você isentar de um lado, em vez de você cortar gasto para poder compensar essa isenção, você cobra imposto do outro lado. Então acaba que não resolve a situação, porque o gasto continua aumentando, inclusive foi o que eu falei, a questão do aumento do PIB, que ele foi artificial. Então, pessoal, tem essa questão aqui que a gente olha e fala, beleza, então quer dizer que os juros, eles impactam, obviamente, a precificação de fundo imobiliário. Mas aí, pessoal, o que aconteceu logo no final do ano aí, nessas últimas semanas? Esse solavanco de aumento de quase 10%. Ou seja, os fundos que eram antes amaldiçoados, vi muitas pessoas falando em vender, trocar por renda fixa, vou vender, faliu, acabou, não quero mais saber de fundo imobiliário. De repente, os fundos imobiliários, em questão de uma semana, sobem 10% e voltam a ser a mil maravilha do mundo. Obviamente não recuperaram muita coisa, mas recuperaram. E aí, a pergunta que você pode me fazer, Eric, isso é sustentável? Essa subida foi sustentável? E aí você pode falar, bom, então, Eric, se você falou que os fundos imobiliários eles são afetados pelos juros futuros, isso deve ter acontecido com a bolsa também, com as ações. Então as ações devem ter caído e com essa sinalização de uma possível melhora, que a gente pode até ver o porquê que foi essa subida, né, que foi a questão da aprovação do pacote fiscal e comentários do Lula, que foi numa sexta-feira, que inclusive teve fundo subindo 8% naquela sexta-feira, que foi na sexta-feira, dia 20, que foi o dia do leilão lá do fundo que atualiza os fundos da carteira, que às vezes no final, né, no aftermarket, que às vezes geram algumas oportunidades de
compra, né? Então acaba que isso foi suprimido pela subida que os fundos imobiliários tiveram nesse dia. Então foi justamente na aprovação do pacote fiscal e em alguns comentários do Lula. Mas aí, pessoal, falando assim, bom, beleza. Então, se os juros futuros eles ajudam a precificar, eles precificam basicamente todos os ativos de risco. Então, no caso de ação, por que ele precifica? Porque é o seguinte: você leva para você precificar uma ação, como é que é o fluxo de caixa descontado? Você projeta um crescimento para a empresa, de fluxo de recebimento dela, dos lucros, depois você traz todo esse fluxo de recebimento a valor presente, descontando uma taxa. E aí você precifica, divide pelo número de ações, você chega a um preço que a ação é negociar, um preço justo. Então, quanto maior a taxa de juros, maior vai ser esse desconto que você vai trazer, porque esse desconto está relacionado não somente com a taxa de livre de risco, que é a taxa Selic, mas obviamente com outros fatores, mas quanto maior a taxa de juros, maior vai ser essa taxa de desconto. Então, quanto mais você desconta, menor vai ter o preço da ação. Então você pode falar, Eric, então beleza. Então isso significa que com a queda, a deterioração da economia, a bolsa caiu e, obviamente, com essa notícia positiva, a bolsa subiu? Não subiu. E aí eu peguei aqui a comparação do Ibovespa com o IFIX. Vocês vejam que o IFIX subiu, mas a bolsa continuou caindo. E aí você pode estar se perguntando, Eric, mas por quê? Se a precificação, os juros futuros eles precificam e você tem, num lado você tem uma subindo e outra caindo. E aqui, pessoal, um ponto importante, porque eu quero mostrar para vocês o seguinte. Se a gente for ver, a taxa de juros, eu vou pegar aqui a taxa de juros, pegar a taxa de juros do 2035, ela não caiu, pelo contrário, se a gente for pegar aqui e ver o histórico de taxa, porque se a gente for pegar investir, pegar o 2035 aqui, ó. Se a gente for pegar nos últimos 90 dias, ela em nenhum momento ela cedeu, pelo contrário, ela continua aumentando. Ou seja, a percepção de risco para o futuro continua alta. Ou seja, continua ruim. E aí você fala, então por que os fundos imobiliários subiram e a bolsa continuou a cair? Então faz mais sentido no caso, aqui está representando muito mais a bolsa, né? Porque de fato a bolsa continua caindo, porque os juros continuam subindo, mas por que os fundos imobiliários subiram também, subiram em vez de continuar caindo? E aí, pessoal, a gente volta aqui a um ponto que eu fiz um estudo aqui, só para vocês entenderem aonde que eu quero chegar. Olha só que interessante, pessoal. Eu peguei aqui algumas situações de quanto que foi a queda do Ibovespa e do IFIX na época da pandemia. E aí eu peguei aqui no topo da pandemia, o Ibovespa, ele caiu 43,49% e o IFIX, ele caiu 29% lá na pandemia. E atual? Eu peguei o IFIX lá a Ibovespa, quando começou a queda, caiu 12,28% e o IFIX 14,90%. Só aqui a gente já começa a ter algumas lições, algumas coisas que a gente pode observar. Primeiro, lá na pandemia, o IFIX caiu menos que o Ibovespa. E aqui que é o lógico, quando a gente pensa em questão de ativos de risco, se a gente for pegar numa curva de risco-retorno, as ações possuem mais risco do que os fundos imobiliários. O mercado imobiliário em si tem menos risco do que a ação. A volatilidade é um pouco menor. Obviamente que o retorno também tem que ser um pouco menor. Então aqui representou o que é o acadêmico. Porém, o que a gente está vendo agora está ao contrário. A gente vê uma queda do Ibovespa menor que a queda do IFIX. E aí você já pode, opa, tem algo estranho aqui. E aí, pessoal, eu fiz uma queda relativa entre o quanto do Ibovespa, do quanto da pandemia, o quanto que o Ibovespa caiu atualmente em relação ao que caiu na pandemia. E se a gente for pegar aqui, pessoal, a queda relativa do Ibovespa foi de 28,24%. Já a queda do IFIX foi de 48%. Ou seja, quase 50%. E o que isso está mostrando para a gente? Está mostrando que houve uma distorção completamente equivocada na precificação de fundo imobiliário. Houve um desespero. E aí,
vocês que viram o vídeo do MXRF podem até questionar a questão de ser muita pessoa física, né? Houve uma debandada, muitas pessoas novas entraram, e aí você fala, pô, mas o MXRF é o fundo que tem mais cotistas pessoa física, mas ele não caiu tanto. Mas pessoal, a gente tem, o MXRF é um fundo antigo, tem muito investidor que não vende as cotas, mas assim, ainda continuo achando que o grande responsável por essa queda exagerada nos fundos imobiliários foram as pessoas físicas, principalmente as mais novas. Se a gente for pegar a curva de crescimento de fundo imobiliário, a gente teve um crescimento de 1 milhão para quase 3 milhões em um período de menos de 2 anos. A gente praticamente dobrou o número de investidores de fundo imobiliário em um período de 1 a 2 anos. E essas pessoas, muitas pessoas entraram sem muito conhecimento. E aí, obviamente, começa uns vender, o outro vai vender, o outro vai vender, há uma bola de neve. E aí a queda foi muito grande porque as pessoas, aí é o que eu insisto em falar, grande parte dos investidores de fundo imobiliário ainda não entenderam que investir em fundo imobiliário é uma maneira alternativa de investir no mercado imobiliário. E não é simplesmente uma cotinha que sobe e desce lá no home broker. Então, pessoal, aqui é importante só para a gente entender que qualquer notícia, qualquer coisinha que mostre uma pequena evolução é capaz de fazer aquela subida do IFIX. E aí eu volto a falar para vocês, e o que pode acontecer agora para 2025? E aí, pessoal, só para a gente, eu fiz uma planilha no Excel, que eu quero mostrar para vocês aqui, que é o seguinte, eu peguei, deixa eu até aumentar aqui, eu peguei o HGBS como exemplo, que eu vejo que é um dos fundos que está bastante descontado em relação ao valor patrimonial. Pessoal, é o seguinte, como é que o mercado precifica um fundo imobiliário de maneira grosseira? Ele pega o rendimento que o fundo vem pagando. Sim, em tese, a gente pode até pegar o recorrente dele, que é 1,40, mas eu vou pegar 1,60 aqui, que é o que ele vem pagando todos os meses, é o que ele se propôs a pagar até o final do semestre, do primeiro semestre de agora de 2025. Como é que é a precificação dele? Eu pego o Tesouro IPCA, ou seja, eu comparo com o Tesouro, com o ativo de renda fixa, que é o mais próximo de fundo imobiliário, o IPCA 2035, e eu pego e cobro um prêmio de risco acima dele. No caso, eu estou colocando aqui um prêmio de risco no HGBS de 3%. Então, o retorno esperado que eu quero ter no HGBS, se a gente for pegar hoje lá no... Peraí, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Se a gente for pegar HGBS 11. Se a gente for pegar, é hoje o que o mercado está precificando ele no dividendo, ó, 10,69 de yield. Ou seja, ele está um pouquinho, se a gente for ver aqui, ó, um pouquinho acima do que eu coloquei aqui. Isso aqui é mais uma questão acadêmica para vocês entenderem. Então, o que eu faço? Eu multiplico isso aqui por 12 e divido pelo retorno esperado, eu tenho o preço da cota. Então hoje o preço da cota seria 182,86, enquanto no mercado ele está muito próximo, 188, né? É basicamente assim que o mercado precifica os fundos imobiliários. E aí eu falo para vocês, o que pode acontecer esse ano? Quando a gente fala de um aumento da taxa Selic, porque na última reunião onde subiu para 12,25, já há uma previsão para aumento de mais 3%. Em vez de eles aumentarem tudo de uma vez, eles fizeram um aumento parcelado. Vão aumentar um agora, aumenta um na próxima e um na outra. Obviamente que vai entrar o garípulo agora, a gente não sabe se isso vai se manter, mas ele foi um dos que decidiram por isso. Então, inclusive, essa questão de colocar 1% também é uma proteção para ele, porque isso já foi decidido antes. Beleza? Então, se você tem um aumento da taxa Selic já prevista, o que isso faz para o cenário mais a médio e longo prazo? Bom, o Brasil está tentando resolver a casa. Vamos subir a taxa Selic para reduzir a inflação. Funcionando isso, o que vai acontecer com os juros lá na frente? Tendem a cair, porque eu estou buscando uma melhoria no risco do Brasil. Bom, como a gente viu, pessoal, no caso de fundo imobiliário, nós podemos ter dois tipos de situação que podem acontecer esse ano. A primeira é esse cara aqui. É o risco que eu coloco em cima do ativo. Bom, vocês viram que o Tesouro IPCA ainda não começou a cair. Pelo contrário, ele está subindo. Então, o que acontece? Bom, eu coloquei um prêmio de risco de 3%, mas como eu sei que o cenário está melhorando, tende a melhorar, eu vou exigir um pouco menos de risco do meu fundo imobiliário. Para 2%. O que acontece de imediato? A cota já se valoriza. E eu não estou considerando nem esse aqui.
Esse é o segundo momento. É o segundo momento onde, de fato, a situação começa a aparecer mais fronteira para reduzir a taxa de juros do Tesouro. Vamos pensar reduzir para 7%. Hoje tá, vamos reduzir para 7%. 213. Agora vamos para o mais agressivo. Vamos para 6. 240. Ou vamos para 5, que é o que pode acontecer. 274. Pessoal, a gente está falando aqui de uma valorização, se a gente for pegar quanto que estava antes, né? Tava 7, 274. Guarda esse número, deixa eu colocar aqui, 274. Tava 7,5 e 3 de prêmio de risco, né? 182. Quanto que tá isso? Deixa eu pegar 182 dividido por porcentagem. Nós estamos falando, pessoal, de é isso, né? De não, aqui tem que ser menos 1, né? Só para deixar a porcentagem de valorização. É isso? Ou é 60 e poucos por cento mesmo? Esqueci de porcentagem agora. Tá falando de uma valorização, é isso mesmo, é 60, porque se for pegar metade aqui é 90. Mas é isso. Tá dando uma valorização. Cara, assim. Putz, agora minha cabeça de porcentagem aqui. Vocês observaram, pessoal, eu tô com tanto calor. Olha aqui, eu tô suando. Meu ar-condicionado parou aqui na varanda. Mas assim, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: há um potencial de valorização tremendo. E aí eu pergunto para vocês, Eric, e o que acho que é o que vocês querem saber. Isso vai acontecer agora em 2025? Eu acho que existe uma chance de começar sim, a partir principalmente do segundo semestre. Mas aí você pode estar falando, Eric, então quer dizer que se a situação piorar, você acha que os fundos imobiliários podem voltar a cair? Pessoal, olha só, e aí voltando àquilo que eu mostrei, eu acho muito difícil voltar a cair do jeito que estava caindo. Por quê? Chegou a um nível irracional. E aí eu falo para vocês, tinha fundo imobiliário de tijolo pagando quase 20% ao ano. Não tem sentido isso, não tem lógica nenhuma. Então, eu acredito que a grande oportunidade para investimento ela já passou, mas não significa que ainda não temos oportunidade. Eu vou falar a máxima, eu acho que ela já passou. A não ser, pessoal, que a gente veja uma deterioração completa, que aí por isso que até na carteira do canal, como vocês viram, eu comecei a investir no exterior também. Na minha privada eu já faço isso e eu recomendo fortemente que vocês coloquem uma porcentagem do seu capital fora do país. Exatamente, se tudo der errado, você tem uma parte lá fora, o que eu acredito que não vai acontecer, mas o estoico, né, o pensamento estoico prevenido, você se prepara para o pior. Mas o que eu quero falar é o seguinte, pensem nesse ponto, na minha visão dificilmente vamos ter uma queda como aconteceu de novo, cai tanto quanto caiu. Obviamente, pessoal, alguns fundos caem e podem cair mais, mas no geral, eu acredito que a gente chegou num piso que não passa. Pode ser que caia um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas assim, muito mais do que caiu, eu acredito que não, porque aí a gente volta a ter uma distorção muito grande e aí qualquer coisa o fundo sobe 8% num dia. Mas o que eu quero falar é o seguinte, ainda tem muito espaço para crescer. E vocês viram no gráfico que eu mostrei para vocês, a gente saiu de 182 para 270. Então, para chegar no 182 para 270, não é de um salto, não sai de 180 para 270 de uma vez. Sai para 190, para 200, para 210, para 220, 230, assim por diante. Então, pessoal, eu acredito que 2025 vai continuar sendo um ano extremamente importante para a formação de patrimônio para o longo prazo. Então não percam essa oportunidade. Quem perdeu agora ou quem começou agora, continue. Nós teremos uma grande janela ainda em 2025, principalmente no primeiro semestre. Tá? Então eu entendo que a gente vai ter uma chance aí, obviamente, pessoal, isso eu estou falando na minha visão e é o que eu vou fazer. Eu vou continuar aportando da mesma maneira, tentando aportar o máximo possível agora, porque eu acredito que a gente está num momento de formação de patrimônio para a vida. Dificilmente a gente vai ver janelas de quedas assim surreais como a gente viu de fundo imobiliário, como a gente viu nesse segundo semestre de 2024. Eu acho que a gente não vai ver isso tão cedo.
tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham ficado claro. E se você quiser saber fundos, veja o vídeo top 3 que eu coloquei, foi o que, uns 3 ou 4 semanas atrás. Eu publiquei um vídeo para 3 fundos que eu considero grandes oportunidades quando a taxa Selic começar a cair, e aí eu menciono os fundos, tá? Eu vou deixar aqui na descrição esse vídeo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e feliz ano novo, espero que vocês tenham gostado da abertura. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da abertura, tá bom? Aquele abraço.